Produtos famosos que na verdade são cópias. Todo mundo sabe que a Negresco é inspirada na bolacha Oreo, mas a Oreo, lançada em 1912, também é uma cópia de uma bolacha chamada Hydrox, lançada em 1908. A pior parte é que a Hydrox faliu porque todo mundo achava que ela tava copiando a Oreo. Isso aqui não é Lego, e sim Kid Craft, um brinquedo idêntico ao Lego, mas lançado 10 anos antes. A Peppa Pig ficou muito famosa, e pouco tempo depois surgiu o desenho chamado Olivia a Porquinha, que aparentemente copia a Peppa. Mas o que ninguém sabe é que a Olivia, na verdade, veio antes, então a cópia é a Peppa. Antes de Minecraft, existia um jogo chamado Infiniminer, que era feito de blocos e permitia que você construísse e destruísse coisas. O Minecraft lançou suas primeiras versões poucos meses depois desse jogo sair e acabou fazendo mais sucesso. Coincidência ou cópia? Produtos descobertos sem querer. O cientista Spencer Silver queria criar uma cola super forte, mas falhou tanto que criava uma cola que não colava nada. E assim surgiu o post-it. O micro-ondas foi criado quando o engenheiro estava estudando radares e percebeu que as ondas dele derreteram o chocolate que estava no seu bolso. Fósforos foram criados quando John Walker estava passando madeira em um pote cheio de químicos e ele pegou fogo. O velcro foi criado quando o cientista suíço estava passeando com seu cachorro e percebeu os carrapichos presos no pelo dele. Por fim, a gorgonzola foi criada sem querer, quando guardaram queijo numa caverna e ele mofou. E algum idiota experimentou. Ainda bem. Produtos mais bizarros que marcas famosas lançaram. O KFC acabou de lançar uma pasta de dente com gosto de frango frito. A ideia começou como uma pegadinha de 1º de abril, mas as pessoas gostaram muito. E eles dizem que a sensação é a mesma de morder um frango frito, mas que deixa sua boca limpa. Enquanto a Colgate tentou lançar um creme de barbear nos anos 90, mas ela fracassou porque tinha a mesma ardência da pasta de dente, só que na sua cara. Em 2017, a Cheetos lançou um perfume que tinha o mesmo cheiro do salgadinho. Ele até vendeu bem no começo, mas depois ele foi descontinuado, porque ninguém queria ter cheiro de queijo. Por fim, em 2015, a Pepsi tentou lançar um celular, só que ninguém confiou que ele seria bom, e ele foi cancelado. Produtos mais bizarros que marcas famosas lançaram. O KFC acabou de lançar uma pasta de dente com gosto de frango frito. A ideia começou como uma pegadinha de 1º de abril, mas as pessoas gostaram muito. E eles dizem que a sensação é a mesma de morder um frango frito, mas que deixa sua boca limpa. Enquanto a Colgate tentou lançar um creme de barbear nos anos 90, mas ela fracassou porque tinha a mesma ardência da pasta de dente, só que na sua cara. Em 2017, a Cheetos lançou um perfume que tinha o mesmo cheiro do salgadinho. Ele até vendeu bem no começo, mas depois ele foi descontinuado, porque ninguém queria ter cheiro de queijo. Por fim, em 2015, a Pepsi tentou lançar um celular, só que ninguém confiou que ele seria bom, e ele foi cancelado. Produtos mais bizarros que marcas famosas lançaram. A Doritos, em 2009, resolveu lançar um shampoo que teria cheiro de queijo nacho, mas a ideia nunca saiu do papel porque eles perceberam que ia dar merda. Em 2016, o KFC lançou um protetor solar que prometia deixar sua pele dourada que nem os frangos deles, enquanto protegia ela do sol. Tinha cheiro de frango frito também. Eles também lançaram uma linha de esmaltes que, além de ter cheiro de frango, eram comestíveis e obviamente tinham gosto também. A marca Play-Doh percebeu que as pessoas gostavam muito do cheiro das suas massinhas e decidiu lançar um perfume com esse odor. Mas infelizmente ele foi descontinuado porque nenhum adulto queria ter cheiro de massinha. Por fim, em 2022, o McDonald's lançou uma cadeira gamer que vinha com apoios para você colocar o seu lanche, batata frita e refrigerante enquanto jogava. Eu adoraria ter um desses. Produtos mais bizarros que marcas famosas lançaram. Em 2015, o Burger King lançou um perfume com cheiro de hambúrguer. Todo mundo achou que era uma pegadinha de 1º de abril, mas no fim eles realmente lançaram o produto. Só que o cheiro era muito forte, parecido com o hambúrguer real. Por isso, ninguém conseguiu usar e ele foi descontinuado. Parecido com a Cheetos, que resolveu lançar um hidratante labial. O problema é que ele tinha cheiro de queijo, e muita gente não gostou da ideia. E ele também sumiu das prateleiras. Todo mundo odeia pisar em Lego, mas mesmo assim eles lançaram um sapato. Era uma colaboração com a Adidas, que além de ter as cores da marca, permitiam que você encaixasse as peças no tênis. Mas as pessoas acharam ele bem feio e ele foi um fracasso. A Porsche é famosa pelos seus carros caros, mas em 2013 eles lançaram clipes de papel. A única diferença é que eles tinham formato de carro e não funcionavam direito, e custava mais de R$ 100. Primeiro dia de aula. Os pais fazendo festa enquanto a criança entra no ônibus. Esse aqui realmente não quer ir. Dois tipos de crianças do primeiro dia. A menina e o irmão. Primeiro dia
dia de aula versus segundo. A mãe foi buscar a filha no primeiro dia de aula e... Que linda! Me tira daqui! Eu te tiro. O menino indo pro primeiro dia e voltando. Te entendo. Mas eu acho que o dia dela foi pior. Coitada. Sinceridade é tudo. Porque no primeiro dia de aula eu tô toda charmosa. Mas quando é dia normal, minha filha, eu vou de qualquer jeito mesmo. Só no primeiro e no último dia. Porque o resto eu tô cansada, acabada. Acho que isso resume o sentimento de todo mundo. Primeiro dia de aula. Os pais fazendo festa enquanto a criança entra no ônibus. Esse aqui realmente não quer ir. Dois tipos de crianças no primeiro dia. A menina e o irmão. Primeiro dia de aula versus segundo. A mãe foi buscar a filha no primeiro dia de aula e... Que linda! Me tira daqui! Eu te tiro. O menino indo pro primeiro dia e voltando. Te entendo. Mas eu acho que o dia dela foi pior. Coitada. Sinceridade é tudo. Porque no primeiro dia de aula eu tô toda charmosa. Mas quando é dia normal, minha filha, eu vou de qualquer jeito mesmo. Só no primeiro e no último dia. Porque o resto eu tô cansada, acabada. Acho que isso resume o sentimento de todo mundo. Coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso. E quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito. E sim pra quando uma criança engolir e conseguir respirar. E não morrer. Igual o buraco da tampa da caneta. Porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa, o que iria enferrujar o negócio. Por fim, o buraco do All Star serve pra aumentar a circulação de ar e melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso. E quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito. E sim pra quando uma criança engolir e conseguir respirar. E não morrer. Igual o buraco da tampa da caneta. Porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa, o que iria enferrujar o negócio. Por fim, o buraco do All Star serve pra aumentar a circulação de ar e melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Pra que lado o gato tá girando? Metade das pessoas vem ele girando pra esquerda, mas outras insistem que ele tá virando pro outro lado. E dependendo do seu cérebro, você consegue ver as duas coisas. E dizem que se você curtir o vídeo, consegue mudar o lado que ele gira. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, comenta. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, comenta. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, comenta. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, se inscreve. Pra qual lado ela tá balançando? Ela tá virada pra câmera ou pra escola? A resposta é difícil, porque essa é a ilusão de ótica mais polêmica da história. 80% das pessoas veem ela balançando pra frente, mas algumas insistem que ela tá virada pro outro lado. Dependendo do seu cérebro, você consegue ver as duas coisas. E dizem que se você curtir o vídeo, ela começa a balançar pro outro lado. Postagens de internet que deram muito errado. Em 2012, o Pitbull fez um post junto com o Walmart que anunciava que a unidade do Walmart que tivesse mais likes receberia uma visita dele com um show exclusivo. Só que o erro dele foi confiar na internet. Lançaram uma campanha pra mandar ele pro lugar mais isolado possível, Kodiak, no Alasca, uma cidade de só 6.000 pessoas. Só que a parte insana foi que ele realmente foi e disse que iria pra qualquer lugar pelo seu
seus fãs. Em 2012, um funcionário do Burger King postou uma foto em cima de várias alfaces, com a legenda: "Essa é a alface que você come todos os dias". O post viralizou na mesma hora, e a internet decidiu que ia descobrir quem ele era antes do dia acabar. Eles descobriram o nome da cidade, analisando os metadados da foto, e visitaram os 3 Burger Kings que tinha lá, olhando atentamente para bater os detalhes da foto. E eles acharam. E também descobriram quem era o funcionário, pelo sapato e calça que apareciam na foto. Ele foi demitido no mesmo dia.